A gente tem que entender que a personalidade se forma na infância, adolescência, sobretudo na infância. Então, os acontecimentos na vida de uma criança são decisivos para quem ela vai ser, para o tipo de personalidade que ela vai formar. E, inclusive, dependendo dos acontecimentos, da função desses acontecimentos, de como esses acontecimentos, a função deles no interior da família, como a família lida, o que acontece com os familiares em função daquilo, isso vai ser decisivo, esse contexto, para que a criança forme a sua personalidade e, inclusive, possa vir a ter determinadas complicações psicológicas na vida adulta, já na infância, adolescência e na vida adulta. Então, é preciso um cuidado bastante grande para lidar com problemas tão sérios, né? Ocorridos aí nesse período de infância e tal, e coisas tão fortes aí, né? No caso da Masami aí, que tem familiares no Japão, ela disse, né, nos bastidores aí, que tem familiares no Japão, já passou por terremoto, né? Então, a gente precisa compreender que cada situação é singular, cada criança é singular, e aí é que, nesses casos, há necessidade de um profissional, de um psicólogo, de um psicoterapeuta, que possa ver cada caso, cada situação, para verificar o que está acontecendo de problema, para poder orientar os familiares, para poder acompanhar. Isso não é nunca, ou geralmente não é um trabalho longo, é um trabalho curto, 2, 3 sessões, né, de orientação. Quando é o caso de orientação, que você dá aos pais, você mostra qual o caminho, como lidar com a criança, o que fazer naquele caso e tudo mais. E a criança, quer dizer, o contexto em que a criança está, lida adequadamente, e a criança vai conseguir ultrapassar aquela situação de um modo adequado, sem se complicar psicologicamente. Né? Elas prestam tanta atenção, né, Daniela, no que a gente faz, né? Com o outro no nosso dia a dia, né? Sem dúvida, no que a gente faz, mais até do que prestar atenção naquilo que a gente fala. Ah, com certeza. Então... Não tem aquela história, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Né? Eles prestam atenção mesmo. Exato. Então, aí tem que atentar para isso, né? Qual é a criança que, digamos assim, que vê um pai, uma mãe se desesperar com uma tragédia que está passando na televisão e tal. É claro que, mais do que... a criança vai ficar sensibilizada com aquilo, não tem como não se afetar com aquilo. Daí a necessidade de, em muitos casos, não submeter a criança o tempo todo a essa exposição. Isso que eu digo, pois a gente vai, quando acontece alguma situação, tu fica com a TV ligada, né? Exato. Né, as nossas afiliadas, né, nós somos afiliadas, né, juntamente com a RBS, a Globo, aí fica Globo News, a gente fica ligado, as informações. Tu acha que isso, só passando pela sala, assim, quando a TV está ligada, eles prestam atenção de forma rápida? Prestam, e não se trata de esconder, porque a questão é não tornar isso também uma coisa extremamente importante, né? Claro que é importante, mas eu digo sem exageros. Então, há 2 modos de fazer isso. Um é escondendo e não falando no assunto, como que colocasse isso num porão. Aí que torna isso uma coisa tão terrível, tão assustadora, que aí, né, fica como algo que a criança não pode falar a respeito, fica terrível para ela. Outro modo de tornar a coisa monstruosa é falar o tempo todo disso, ou é deixar a criança o tempo todo ligada na televisão, onde, claro, até por necessidade dos alunos e curiosidade dos adultos, ficam lá atentos à televisão, e querendo saber, e querendo notícias, e querendo saber a proporção desse desastre. Então, na medida em que a criança também fica submetida a isso o tempo todo, é uma outra maneira de tornar a coisa exageradamente grande, o que vai ter uma função aí para a criança que pode complicar. Então, é falar a respeito, na medida do necessário, na medida do possível, respeitando a idade da criança. Até no caso, esperar um pouco também, se ela questionar. Sim, há casos em que não passou pela primeira vez na televisão, você já vai puxar o assunto com a criança. Há casos em que há necessidade de esperar. Mas há casos também em que a criança está tão assustada com um acontecimento que ela não consegue falar a respeito. Claro. E o pai ou a escola podem notar que a criança está assustada. E a criança dá os sinais de medo. Então, aí pode
Desculpa, não, pode, sei lá, não conseguir mais dormir tranquila à noite, pode ter pesadelos, pode não querer ficar sozinha, pode chorar de ficar na escola, pode não querer mais ir à praia porque tem medo do tsunami e por aí afora. Então, é preciso ver, né, a situação e perceber o que está acontecendo para a criança, porque há situações em que os pais precisam puxar o assunto com a criança e, mais do que isso, até procurar o profissional para lidar com a situação quando foge do controle deles. Quando você não consegue, e eles já não conseguem, ou até assim, porque o falar a respeito pressupõe os pais em boa condição emocional também para falar a respeito. Interessante. E dependendo do acontecimento, vamos supor, é um desmoronamento lá no Vale do Itajaí, do morro lá, como aconteceu há 2 anos atrás. Veja bem, uma coisa é um pai que mora aqui, não tem familiares lá e tal, falar a respeito. Outra coisa é alguém que teve familiares lá, sim, que sofreram, que perderam casa, que perderam vida e tudo mais. É claro que aí a condição desse pai para falar a respeito da situação com o filho, que está dando sinais ou de curiosidade ou de medo e tal, fica outra. Então, nem sempre é só uma questão de falar, é de ter condição emocional para conversar a respeito ou não tendo, né, ter o trabalho de um profissional para tratar do assunto e falar a respeito. E trabalhar a questão e superar. Colocar o acontecimento no passado, no lugar, para poder fazer o futuro, né, diferente. Então, é bonito o gesto, né, e a luta, as pessoas se juntando em torno de uma tarefa comum. Né? Isso daí é que dá segurança, dá força, você se experimentar com o outro, né, numa luta, né, para alcançar aí uma finalidade que é recuperar lá, né, ajudar a recuperar o país, né, aquelas pessoas, né, que têm aí uma ligação com a Masami e com tantos outros japoneses aí que estão no Brasil. E assim, isso é uma iniciativa importante aí para as crianças, envolver as crianças aí que de algum modo foram afetadas, não porque têm familiares lá, mas porque se sensibilizaram, porque passaram por, de algum modo, tiveram contato com essas tragédias. É importante porque abre para o futuro, puxa para o futuro, né? Não fica só lamentando o que perdeu, o que tinha e o que não tem mais, ou quem tinha e não tem mais, mas o que pode ser feito disso daí, né? Então, aí a função aí de um pai, de uma mãe, envolvendo a criança nisso, em juntar lá o brinquedo, a roupa, a doação. Outro dia estava passando na televisão uma escola pobre de uma cidade do país que eu não me lembro qual, que juntou R$95 entre os alunos para mandar para o Japão, que é uma quantia muito pequena, mas, né, juntos assim com essa tarefa. Mas elas amadurecem um pouco antes do tempo, não amadurecem, Daniela? Não sei se na escola também sente... Depende dos acontecimentos. Do contexto familiar, depende de como é conduzido esse processo de relações com a criança, depende do modo como ela é tratada, né, das oportunidades, das situações em que ela é envolvida. Aí a criança, digamos assim, amadurece mais rapidamente ou fica mais criança mais tempo, né? Mas como crescer, às vezes, passando por alguma situação e não ficar com essa impressão de trauma? Isso tem que ser trabalhado? Isso tem que ser trabalhado. De pequeno ou depois de grande dá para trabalhar? Dá para trabalhar. Mesmo quando há digamos assim, uma situação muito difícil pela qual a criança passou em sua infância e que trouxe, digamos assim, sequelas, né, para a vida adulta, para a sua personalidade na vida adulta, é possível trabalhar isso com uma intervenção científica, cuidadosa e tal, para compreender o que está acontecendo com a pessoa, que dificuldades ela está tendo na vida adulta e quais são as determinantes, quer dizer, quais foram os acontecimentos e o processo através do qual ela veio a se complicar assim. De modo que, digamos assim, que se compreende, se verifica, se identifica a relação de função entre o que está acontecendo com ela hoje e aqueles acontecimentos lá do passado, é possível colocar aquele passado no lugar, né, e a pessoa se recuperar psicologicamente e emocionalmente. Quer dizer, não é
saber de onde vem o seu trauma, entre aspas, né? E se acostumar com isso e ter que conviver com ele. É superá-lo mesmo, né? É resolvê-lo. Mas isso só com uma intervenção terapêutica, né? Rigorosa, cuidadosa e tal, porque por mais que a pessoa às vezes até identifique, olha, está me acontecendo, eu sei que vem de lá, mas não basta saber que é com aquele acontecimento lá do passado que a pessoa está complicada. A pessoa tem que conseguir superar isso, lembra, mas aí precisa... Às vezes ela nem lembra, né? Às vezes não lembra, mas a pessoa normalmente sabe, a pessoa não consegue lidar com isso. Mudar o seu modo de relação com o que aconteceu e aquilo pelo qual ela passou. Então, esse é o desafio. E aí, em se tratando de criança, né, uma coisa decisiva para as crianças que estão em contato com todos esses desastres, os desabamentos lá no Vale do Itajaí, desmoronamento de morro, desabamento lá no Rio de Janeiro, tsunami no Japão, terremoto e tal, situar também a criança na realidade, né? É preciso situar a criança na realidade, e aí a função da escola, a função da família é decisiva nisso. O catarinense desse domingo, uma reportagem falando que no Japão, me parece, jornais dirigidos a crianças, e o trabalho que está sendo feito agora está sendo exatamente mostrar para a criança como é que acontece um terremoto, como é que acontece um tsunami, como é que funciona uma usina atômica, qual é a necessidade aí da energia nuclear, enfim, né, como se prevenir em caso de outros terremotos. Quer dizer, na verdade, esse trabalho de situar a criança na realidade, mesmo aquela realidade lá, com seus perigos e tudo mais, para que haja aí uma atitude, né, um caminho consciente, de cuidado, né? E que, colocando na realidade, sempre há saída para isso. Há o prédio lá que tem uma estrutura que não se desmonta com terremoto, né? Há a possibilidade de sair da área de risco, há os alertas de tsunami, quer dizer, há medidas que podem ser tomadas, há coisas que podem ser feitas para evitar que ela morra, que perca o pai, que perca a mãe, que perca a família, ou que, né, ou, enfim, que seja atingida por aquele desastre, né? Então, sempre há o que fazer. Trabalha com a precaução, né? Vamos, né, porque é diferente, assim, o cuidado e o medo. Cuidado é algo que preserva a gente e todo mundo tem que ter. Agora, medo é uma coisa que paralisa a gente. É constante, né? Fala que o medo paralisa, né? Claro, né? Com medo a pessoa muitas vezes não consegue se mover na realidade, lidar com a realidade. Mas né? Ela fica presa na emoção. Tem que continuar, né? Sem mesmo dúvida. com medo. E o regular é assim, ó, há certos acontecimentos que não tem como não afetar qualquer pessoa que esteja, né, que se depare com esse acontecimento. Não tem como, né, você não se afetar com um desmoronamento na cidade onde você mora, em que morreu um monte de gente, ou um terremoto, ou seja o que for. Não tem como não se afetar. E então há emoções que são reativas, que são e há problemas emocionais que são reativos, que vêm daquela situação pela qual você está passando. E o regular é que essa emoção, com o tempo, com o passar do tempo ali, um mês, né, semanas, meses, enfim, que ela progressivamente vai diminuindo e vai se extinguindo e você consiga lidar com aquela situação. Foi o que ela falou, com o tempo, realidade. é o tempo necessário, né? Mas há casos, né, em que a realidade muda, a situação pesada já passou, o acontecimento, o contexto em que você está já não é mais o mesmo e tal, e você não consegue se recuperar emocionalmente, em que você continua tendo as mesmas afetações ou, né, tendo as mesmas perturbações emocionais que tinha desde que o acontecimento desastroso se deu.
Então, aí, nesses casos, sobretudo, já nos reativos, mas nesses aí em que a situação emocional não passa, em que a pessoa não consegue superar aquela perturbação emocional, em que é preciso mesmo uma orientação, uma intervenção psicológica e tal, para a pessoa conseguir. O que é? Eu converso com a Sam me falou, eu preciso conversar, eu acho melhor conversar, mas é uma conversa mais estruturada, é isso? É preciso um profissional, um psicólogo que tenha conhecimento, metodologia, enfim, para trabalhar e para ver, inclusive, se a emoção que a pessoa está tendo, se é puramente função daqueles acontecimentos pelos quais está passando no momento atual, ou se tem problemas constitucionais da personalidade, ou seja, se aqueles problemas estão tendo todo esse peso, estão sendo tão fortes, porque a pessoa já passou por determinados acontecimentos na sua infância, sua adolescência, e tem uma estrutura de personalidade tal em que aquilo a atinge com tanto peso, né? Sem dúvida. E aí eu acho que tem um ponto importante do que se passa à criança, né? Mesmo tem as tragédias que o homem provoca e tem as naturais. Isso. Mas seja uma, seja outra, a importância de colocar para a criança em termos de realidade, do que está na mão do homem fazer, e não como uma coisa mágica aí, que é castigo de Deus, por isso que aconteceu, é porque tem muita gente fazendo coisa errada e Deus castiga, mandando terremoto, mandando isso, mandando aquilo outro e tal, porque há também, enfim, um equívoco muitas vezes na maneira de passar isso para a criança, porque na medida em que é passado dessa maneira, castigo, né? como castigo, como punição, como sendo algo que está fora das mãos do ser humano, prever, lidar, evitar. Quer dizer, porque aí a criança fica à mercê disso tudo. É claro que tem Deus, é claro que tem a função de Deus, é claro que tem os desejos de Deus para a gente, mas tem o que o homem faz disso e o que está na mão do homem fazer, a partir disso. Então, na medida em que isso também não é colocado dessa forma mistificada para a criança, é colocado em termos aí do que está na sua mão. Da realidade aqui, né? Que da realidade, a fé existe, fé nos move, mas... Então isso é fundamental, porque isso também vai dar segurança para a criança, né?